Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Hoje, continuando sobre aquele assunto maravilhoso das 8 regras básicas para mantermos a saúde. Então, a parte 2. Então, é um grande prazer, uma grande alegria tê-los novamente comigo. Muito obrigado por permitir que eu adentre em seu lar ou em seu aparelho tecnológico, para que possamos trabalhar um pouco mais da verdade Homem Filho de Deus e da meditação Shinsokan, que é uma prática tão maravilhosa e especial. E para nós iniciarmos a reunião, eu peço a todos que, por favor, assumam uma posição de oração ou uma posição confortável. Fechem os olhos, porque faremos oração constante no livro Sutra Sagrada, a Verdade em Orações, volume 1. O meu é a 37ª impressão. E a oração que eu vou fazer é a oração pela prosperidade, saúde e felicidade, que consta na página 77 do meu livro. Vamos lá então? Pensem com bastante força, com bastante emoção nas palavras que serão ditas agora. Oração pela prosperidade, saúde e felicidade. Sou filho de Deus, minha mente se dirige unicamente para Deus, transcendendo todos os tumultos do mundo fenomênico. Dentro da quietude, transcendo os fenômenos e chego diretamente a Deus. E assim, dele recebo a vida, o amor, a força, a coragem e a inspiração da sabedoria. Recebo de Deus as ideias mais apropriadas para cada situação, conforme a necessidade. Uma nova e ótima ideia aparece como um relâmpago na minha mente e executo-a imediatamente, sem deixá-la escapar. A ideia, quando não é posta em prática, desaparece como fumaça. Ela vem do mundo da imagem verdadeira para ser semeada no mundo fenomênico, constituído de tempo e espaço. Fazê-la germinar, crescer e florescer no mundo de tempo e espaço é a função do homem. Não obstante, o homem receba a ideia do mundo da imagem verdadeira, se deixar de cultivá-la e não permitir a sua germinação e o seu crescimento, essa ideia semente retornará ao mundo da imagem verdadeira. Dirijo agora o meu pensamento unicamente para Deus, sintonizo minhas ondas mentais com as ideias do mundo da imagem verdadeira e concretizo a cena do paraíso no mundo onde resido, como se captasse um programa num bom aparelho de televisão. Por essa razão, o sagrado plano de Deus concretiza-se progressivamente no mundo onde resido, e o paraíso terrestre concretiza-se infalivelmente em todos os lugares aonde me dirijo. Sou agora o mensageiro do céu que veio à face da terra com a missão de construir o paraíso na terra. Construo o paraíso terrestre através de palavras de amor, elogios e semblante alegre. Agradeço a tudo, elogio tudo e abençoo tudo. Quem for elogiado por mim, infalivelmente manifestará as boas qualidades da sua imagem verdadeira, dignas do elogio recebido. Aquele que for abençoado por mim, terá, pelo poder da bênção, saúde e prosperidade. Sua tristeza desaparecerá e a alegria virá para ele. Sou, por isso, o mensageiro da saúde, da prosperidade e da alegria. Minha autoridade vem de Deus. Por saber que minhas autoridades e capacidades vêm de Deus, jamais me torno arrogante. Minha capacidade manifesta-se plenamente quando me torno humilde e sigo docilmente a orientação de Deus. Sei que através da experiência, que a autoridade do ser humano vem da sua obediência a Deus. Assim, sempre esvazio o meu ego para receber a orientação de Deus. Coloco imediatamente em prática a orientação recebida e vou construindo passo a passo o paraíso terrestre neste mundo. Deus abençoa cada um dos meus passos. Por essa razão, todos os meus atos produzem efeito positivo, sem nunca falhar. Agradeço a Deus. Muito obrigado. Que oração maravilhosa, muito obrigado. Podem abrir os olhos, desfazer a posição de oração. Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês nessa noite abençoadíssima. Meu muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado por toda a companhia, obrigado pela confiança, meu muito obrigado. Só tenho palavras de gratidão e louvor a todas as pessoas que possibilitam que esse ensinamento, essa verdade possa ser vivenciada, experienciada e compartilhada com os nossos amados irmãos de caminhada na Escola Terra. Então, meu muito obrigado. Como eu disse, essa palestra é a segunda parte da primeira palestra que foi feita na semana passada, que abordava o tema
aqui, deixa eu pegar aqui na página 220 do meu livro, 8 regras básicas para a manutenção da saúde. Então nós falamos na vez passada das 4 primeiras regras. E agora abordaremos as outras 4 últimas, que são as regras 5, 6, 7 e 8. Se você não assistiu, não tem problema, pode continuar assistindo essa palestra, que você já pega as 4 últimas e depois você volta e assiste novamente a primeira palestra, para você descobrir as 4 primeiras e você junta, não tem problema. E quem já assistiu, não se esqueça, assista novamente para memorizar. Vou trazer aqui o quadro, eu já adiantei e já trouxe as 4 primeiras regras, eu já coloquei aqui no quadro para a gente lembrar e para quem não assistiu. Então as primeiras regras é dormir em paz, acordar com saúde, aí você volta na palestra para você entender que eu vou aprofundando cada ponto, tudo bem? Na segunda, agradecer a proteção de Deus todos os dias. Na terceira, ter a consciência de que é filho de Deus. Na quarta, fazer a meditação Shin-Sokan todos os dias. Então, trouxe aqui só para lembrar, vou apagar para que a gente possa aqui rapidamente trabalhar as outras regras. As outras regras. Então vamos lá, apagando aqui rapidamente. Então vamos lá. Quinta regra básica para a manutenção da saúde. Quinta regra básica, vamos botar aqui logo sexta, sétima, e fiz aqui errado. Lembrando, gente, que é muito importante assistir a parte inicial da palestra passada para você compreender o conceito do que a Seichonoye trabalha, como a ideia da questão da manifestação da doença no corpo físico. Então é muito importante para que você possa aprofundar e você não acredite que seja uma coisa assim superficial, simplória e sem valor. Muito pelo contrário. Exatamente porque nós acreditamos que na essência nós somos seres espirituais, nós somos vida espiritual, quanto mais você se alinha a essa vida espiritual, quanto mais você amplia o seu canal da manifestação de Deus, mais é capaz dessa saúde infinita que está no seu interior projetar-se em atos concretos. Então, em resumo, trazendo de uma maneira assim bem simples, é o seguinte: pensamentos e mente doente manifestam-se em forma de corpo doente. Pensamentos e mente sã manifestam um corpo são. Aí algumas pessoas vêm e falam assim: nossa, mas eu tenho uma mente tão sã, eu sou uma pessoa que tem pensamentos tão luminosos, eu sou uma pessoa tão boa, tão bacana, eu estou doente. Ou eu conheço uma pessoa que é tão maravilhosa, ela é tão especial e está doente. Preste bem atenção, tome muito cuidado para não deixar a sua arrogância, o seu ego, a sua falsa percepção da realidade obscurecer a grande chance de aprender com as experiências. A nossa vivência, a nossa vida, ela manifesta a somatória de tudo que tem na mente. Seja aquilo que você se lembra, seja aquilo que você não se lembra. A sua mente ela é composta de 2 partes. O seu consciente, que é isso que você está utilizando agora para pensar, raciocinar, traduzir ideias, símbolos, tudo mais. Traduzir em linguagem, em ideias, em pensamentos, em compreensões. Então, o seu consciente é aquilo que você está usando agora para interagir, sentir o mundo, pensar, raciocinar e decidir aquilo que você quer memorizar ou não. Então, o seu consciente ele trabalha ativamente agora. O seu subconsciente ele fica recebendo tudo o que você trabalha no consciente e lá armazena. Então, a sua mente é dividida entre consciente e subconsciente, sendo que o subconsciente é muito maior do que o consciente. Para vocês terem uma ideia, claro que esse número é simplesmente para simbolizar o tamanho, o consciente ele simboliza 5% da sua mente e o subconsciente 95% da mente. Então, tudo o que está no seu consciente, no seu subconsciente, é trabalhado e se manifesta concretamente. Então tem pessoas que agora estão pensando tranquilamente, estão felizes, estão, opa, show de bola, tudo maravilhoso. Estão bem. Contudo, no seu consciente, a pessoa está tranquila, mas ela não sabe o que ela tem no subconsciente dela. Então, às vezes, o subconsciente dela está emaranhado de pessoas, de pensamentos, de sentimentos, de coisas ruins que ela teve em vidas passadas, ou mesmo nessa própria existência, na adolescência.
Quantas pessoas, às vezes, na adolescência, têm pensamentos ruins, têm pensamentos muito negativos, muito pessimistas, aquilo ficou gravado e uma hora vai se manifestar. Às vezes, na adolescência, tem revolta do pai, da mãe, tem revolta dos colegas, dos professores. Essa revolta fica guardada e, num determinado momento, essa revolta vem à tona e ela pode se manifestar em forma até de uma doença no corpo. Então, presta atenção. Pensamentos e mente doente manifestam em forma de doença no corpo. Corrigindo os pensamentos, corrigindo a mente, você purifica e você acaba tornando são o corpo. Então é uma coisa muito mais complexa do que aquela coisa 1 mais 1 que você consegue trabalhar com o seu consciente. Eu não lembro o que eu comi há 2 semanas atrás. Se duvidar, não lembro nem o que eu comi ontem no meu almoço. Quiçá eu vou imaginar o que eu pensei aos meus 17 anos, quando eu tinha acabado de tomar um fora de uma menina e fui lá chorar as minhas tristezas no sofá sozinho. Sei lá o que eu pensei naquela época, mas aquilo que eu pensei fortemente pode ter sido gravado com emoção dentro do meu subconsciente e vai manifestar no futuro em forma de um complexo, em forma de um hábito ruim, em forma até de uma doença no corpo. Então, tudo que nós pensamos, vivemos, são situações que vão sendo gravadas dentro de nós e manifestam-se futuramente na nossa existência. Então, eu preciso ter essa visão bem clara para que você não tenha a visão pequena de falar assim, nossa, eu sou tão legal, não sei por que eu fiquei doente. Pode ter certeza que a vida não erra, a vida é justa. Se você é tão legal, show, continue sendo legal para que você limpe logo aquilo de ruim que estava gravado dentro de você, para que volte a brilhar o Deus que habita no seu interior. Ok? Então não deixem de assistir a primeira parte, que ela explica bem esse ponto, e agora eu fiz um pequeno resumo para que a gente possa compreender novamente e possamos retomar. Então, no primeiro a gente descobriu que a gente tem que acordar de manhã, tanto ao acordar ou dormir, agradecer a Deus pelo sono e pela proteção. No 2, nós lembramos que nós temos que, todos os dias, agradecer o fato de estarmos sendo protegidos por Deus. Então, a gente acorda e vai dormir agradecendo. E durante o dia, também agradecendo a proteção de Deus. Nós vamos, na terceira, tomar consciência que nós somos filhos de Deus e repetir constantemente, obrigado Deus, eu sou seu filho, sou filho de Deus e certamente Deus deseja o que eu seja sadio e feliz. Então, é acreditar que Deus quer realmente que você seja sadio e feliz, o que é a verdade, porque Deus não criou ninguém para sofrer, Deus criou todo mundo para ser feliz. E na quarta, fazer a meditação Shinsokan para purificar, sublimar, elevar os seus pensamentos e manter constantemente a sua atenção, a sua vibração voltada para a imagem verdadeira, para a essência divina, que é a criação perfeita que habita o seu interior. Se Deus lhe criou, é porque você, na sua essência, é perfeito. Se a matéria não se manifesta perfeito, se o mundo não se manifesta perfeito, é porque a estreiteza mental da humanidade não permite que a perfeição se projete. Por isso que eu disse, quanto mais ampliamos a mente, mais permitimos que a manifestação da vida de Deus corra tranquilamente e projete-se no mundo das formas. Ou seja, quanto mais nós corrigirmos o nosso pensamento, mais Deus se manifesta. Então vamos para a quinta regra para mantermos a saúde. Ao longo, e essa quinta regra ela é fundamental, gente, ela é de grande importância e prestem bem atenção que ela é muito atual. Ao longo do dia, se algumas pessoas falarem de distúrbios físicos ou de alguma epidemia, pandemia ou qualquer outro problema, convém procurar mudar de assunto. Deve-se fazer o possível para não pensar em doenças, não falar em doenças e não ouvir comentários sobre doenças. Vamos lá. A quinta. Vamos lá. Não falar, pensar e escutar falar sobre doenças. Preletor, eu tenho que me manter atualizado, preletor, eu tenho que saber de tudo, como se fosse resolver, como se você fosse um epidemiologista, como se você fosse alguma pessoa que fosse tomar alguma decisão importantíssima que fosse alterar a humanidade.
As informações necessárias a gente fica sabendo, gente, pelos meios naturais, é comum. Um familiar, alguém vem e nos dá a dica. E mais, você tem um nível de necessidade de aprendizado. Então, chega um ponto que você assiste um jornal, você escuta, você lê uma boa matéria, você já tem um nível necessário de conhecimento para você se preparar. Você escutar, falar, pensar o tempo inteiro em doença só gera terror e pânico. E é interessante o seguinte, estava conversando com um amigo meu médico, ele fala que as bulas de remédio, elas constam todas as reações que podem acontecer em todas as pessoas que tomaram remédio. Não é simplesmente aquelas reações que mais dão no remédio. Não. Então a pessoa teve dor de cabeça, vamos supor, 1000 pessoas tomaram remédio, uma teve dor de cabeça, tem que constar na bula que pode dar efeito colateral de dor de cabeça. Então se você ler a bula e você pegar no seu medicamento, vamos supor, é um medicamento simples para uma pequena dor, tá lá, pode fazer isso, isso, aquilo, você fala, eu vou morrer. Por quê? Porque conta tudo o que deu em todo mundo, mas cada pessoa é uma pessoa, cada organismo reage de uma forma, quimicamente, fisicamente, a um determinado estímulo. Então, muitas vezes, para uma pessoa um remédio faz bem, outra pessoa um remédio não faz bem. Então, nós precisamos compreender isso muito bem, porque a pessoa que fica lendo, a pessoa que fica escutando, a pessoa que fica trabalhando, fica o tempo inteiro só falando de doença, ela vai gravando o que no subconsciente? Doença. Aí depois vira e fala assim, nossa, mas eu sou uma pessoa tão legal, eu sou uma pessoa tão luminosa, eu só falo em coisas boas, mas ela não para, ela não percebe, ela não consegue observar que o tempo que ela está pensando em doença, o tempo que ela está falando em doença, o tempo que ela está gravando a doença dentro dela, está ficando registrado, uma hora manifesta. É comum a pessoa que ter medo de uma doença pegar a doença. Por que isso acontece? A pessoa que pensa, a pessoa que teme uma determinada doença, ela fica pensando na doença o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então vamos supor, a pessoa tem medo de dengue, e a pessoa fica, eu tenho medo da dengue, eu tenho medo da dengue. Constantemente ela está falando, pensando, e quando fala da doença, ela escuta com os ouvidos desse tamanho. Então ela está o tempo inteiro vivenciando aquela doença, e mentalmente ela vai formando a imagem de que está doente. Chega uma hora que a doença acaba se manifestando. O professor Masaharu Taniguchi até conta o caso de um senhor no Japão que ele tinha muito medo de pegar a febre tifoide. Me perdoem se eu estiver falando errada a palavra, mas era uma febre advinda do tifo. Então ela estava com muito receio, ele tinha muito receio, então ele fervia a água todas as vezes a uma temperatura muito alta, para que pudesse matar todos os vírus, bactérias, tudo mais, que eu não me recordo perfeitamente o procedimento que ele fazia, mas eu sei que ele fervia todos os dias a água e ele só tomava aquela água fervida, ele não tomava a água do filtro que todo mundo da sua família tomava. Adivinha o que aconteceu? De todo mundo da família, ele foi o único que pegou a febre e acabou morrendo por causa disso. E o professor Masaharu Taniguchi vai explicar exatamente isso. Por que que ele pegou a febre e os demais não? É exatamente porque ele era o que falava, pensava e escutava somente sobre isso. Tudo que lançava sobre a doença, ele lia porque ele tinha pânico de pegar. Então a gente precisa entender, falar, escutar é horroroso, gente, é horroroso, é horroroso. É interessante que a gente está assistindo televisão, aí de repente passa uma propaganda de remédio. Quando fala dos sintomas, muitas vezes a gente fala, eu estou com esses sintomas parecidos. Daqui a pouco você começa a se sentir até doente. Por quê? Porque fala aquilo ali te estimula, aquilo ali ele te grava na mente. Gente, a palavra tem uma força muito grande, muito grande. Se um médico chegar para você, um homem de jaleco branco, ele parar na sua frente e falar assim, a sua coloração não está boa, você muda a cor, você começa até a passar mal. Então, é muito comum a palavra ela influenciar muito grande. E quando a gente fica escutando, falando e pensando o tempo inteiro, a gente começa a entrar em pânico. Não preciso falar que nessa pandemia agora do ano de 2020, o tanto que só se fala de doença e morte. Muitas pessoas estão com problemas psicológicos sérios, síndrome do pânico, depressão, terror, medo de tudo e todos, estão tendo sua psique destruída. Por quê? Você liga um jornal, só fala de mortes,
Só fala de morte, pessoas que contaminaram, pessoas que estão morrendo, é só tragédia. Se você entrar nessa vibração, essa vibração ela vai quebrando você e uma hora você adoece. Lembre-se, 8 regras básicas para manter a saúde. Se você quer ter a sua saúde mantida, se você quer ter a sua saúde tranquila, não fale, não pense e não escute doenças. Convém mudar de assunto. Ah, mas como é que nós vamos mudar de assunto? Eu vou ser indelicado, cala a boca, não fala mais disso? Não. Se você não tem como alterar o assunto, saia de perto. Se você está inserido e não tem como mudar, ou você traga alguma coisa positiva, ou simplesmente escuta o que a pessoa está falando, mas mentalmente você negue. Isso não existe, isso não existe, isso não existe, isso não existe. Você vai dar aquela cara bonita e nega. Não existe, não existe e não existe. Porque se você deixar, as pessoas adoram falar de doença. No trabalho, por exemplo, no serviço público, isso é muito comum. Como as pessoas todas lá estão em certo grau de igualdade, porque todo mundo tem o mesmo cargo, todo mundo, em regra, pelo menos num determinado grupo, ganha o mesmo tanto, começa a ter uma competição. Não dá para competir quem ganha mais. O que vai competir? Quem é mais desgraçado. Então é muito comum, às vezes, você está numa repartição e um vira e fala assim, nossa, eu tenho uma dor no ombro, o outro vira e fala assim, essa dor no ombro não é nada, eu tenho um problema nas pernas que eu vou parar de andar em uma semana, aí o outro vira e fala, que nada, vocês não sabem o que é isso, eu tenho um problema na cabeça que eu vou morrer amanhã. Então é uma competição para ver quem é o mais desgraçado, quem é o mais doente. E nessa competição é muito comum as pessoas falarem de doença. E falar de doença, às vezes dá um ar assim de sabedoria, é aquela vontade, aquele desejo íntimo da pessoa ser médica, né? Porque todo mundo tem uma vontade de ser um pouco de juiz, médico, treinador de futebol e astronauta, ou piloto de Fórmula 1 também. Então a pessoa ela quer ser aquele médico, então ela estuda da doença, então ela vem falar de sintoma, ela quer falar, quer saber, ela quer até explicar o que ela fez de diferente que fez ela ser curada. Isso é tão forte, mas tão forte, que toda vez que a pessoa vence um médico, ela fala assim com bastante orgulho. Por quê? É a vaidade, aquela vontade de mostrar que o que ela fez é eficiente. Isso no meio da doença, gente, é fantástico. Então as pessoas adoram competir sobre doença, o que teve, contar os sintomas. Então, se você se deixar entrar nessa vibração, daqui a pouco você está falando de doença e chega em casa apavorado. É que nem você ficar no meio de pessoas que estão falando de crise. Crise, crise, crise. Eu conto essa história, já contei ela inúmeras vezes, mas ela é engraçada e retrata um pouco disso. Uma vez eu encontrei um amigo meu e ele estava preocupadíssimo. Eu falei, o que foi ele? Eu estou preocupado com a queda da Bolsa de Valores. Eu falei, mas nossa, você aplica na Bolsa? Ele, não aplica, eu não sei nem como é que funciona. Aí eu falei, então você está preocupado por quê? Ele, só fala disso. Então a pessoa começa a viver uma preocupação numa realidade que ela sequer sabe se vai lhe afetar ou não. Então a mesma coisa, tome muito cuidado com o poder da palavra, mas muito cuidado mesmo. Não leia, não assista, não vai procurar no YouTube. Pelo amor de Deus, se você entrar no YouTube você está lascado, porque no YouTube vem sempre aquelas coisas, aquelas mensagens assim, ó, YouTube ou Google, viu? Você vai morrer, isso é câncer, você pode ter certeza que é um trauma. Então, assim, as pessoas ficam estudando, é sério isso, gente. Tem várias pessoas que fazem automedicação, que fazem tratamento próprio, errado, ineficaz, se arrebenta todo, porque vai tentar querer dar uma de médico e já sei o que eu tenho, já tenho meus sintomas, e vai ser o seu próprio farmacêutico. Então, as pessoas ficam estudando, as pessoas ficam tentando falar e pensar em doença. Não é, você não tem essa função, deixe isso para os médicos, não queira achar que eu vou me informar porque eu vou ficar sabendo tudo, isso vai encher seu subconsciente de coisas negativas. Volte-se para a luz, volte-se para a verdade. E se eu ficar doente, não se preocupe, você vai ter 1 milhão de pessoas que vão poder te ajudar na hora certa. Não ache que você estudando antes você vai se preparar. Não vai. O que você vai fazer é encher de minhoca a tua cabeça com pensamentos negativos, pensamentos de doença. Então o que eu faço? Propaganda de doença, eu desligo o rádio, eu mudo o canal, se for no YouTube eu nem assisto. Eu me nego a assistir alguma coisa que fale de doença. Eu quero ter saúde, então eu penso em saúde, eu falo de saúde. E tudo que tiver positivamente, eu passo. Então tudo que tiver de matéria positiva, nessa época de pandemia, eu postava o que era positivo, eu não ficava postando o que era negativo. Tinha grupo de WhatsApp que só fala de doença, pelo amor de Deus. O pessoal só fala de doença, só vibra doença. Depois fica estourado psicologicamente e não sabe por quê.
Por quê? Fala tanto de vírus, fala tanto de contágio, fala tanto que vai morrer, que vai querer sair de casa? Não vai. Só que tem a necessidade de compartilhar, tem as necessidades psicológicas da vida, depois fica todo quebrado, todo leproso, porque não consegue sair de casa. Por quê? Fez um trabalho de destruição da sua psique pelo uso incorreto do poder da palavra. Isso não é uma crítica, é uma constatação. É uma constatação. O número de atendimentos psicológicos cresceu muito por causa disso. Terror e pânico gravado nas pessoas, por quê? Ficam o tempo inteiro consumindo matérias e reportagens que falam de doença o tempo inteiro. Isso é sério, gente, é você tomar veneno. Ficar falando, pensando e escutando de doença é tomar veneno. É você estar tomando um veneno mental que vai se manifestar mais à frente. Então o que eu estou falando é o seguinte, tem pessoas que estão se envenenando. Não faça isso com você mesmo. Não entre nessa. Vai ler livros da verdade, vai ver séries, vai fazer tudo o que você puder fazer que te dê mais tranquilidade e desliga a sua mente para isso. Não se preocupe, o que for importante vai chegar até você e você vai descobrir. Tá ok? É muito importante isso aqui é fundamental. Por isso que na Setionoia a gente não fala de doença. Tem pessoa que gosta de falar de doença, quer falar da doença dela, porque minha rinite, a minha sinusite, a minha enxaqueca, é tão íntima da doença que já chama de minha, é a minha. Depois reclama por que não cura, depois reclama por que está tudo funcionando errado. Tem que entender que o processo de gravação no subconsciente, ele tem que ser trabalhado. Quanto melhor você seleciona aquilo que vai ser colocado para dentro, melhor para você, mas você vai colher as bênçãos disso. Ok? Então vamos lá, para a nossa próxima. A sexta regra para manifestar, para ter a manutenção da sua saúde é: antes de começar a trabalhar ou estudar, deve-se mentalizar repetidas vezes: eu trabalho ou estudo junto com Deus, por isso nunca me canso e a minha eficiência aumenta. Então, antes de começar a trabalhar ou estudar, deve-se mentalizar repetidas vezes: eu trabalho ou estudo junto com Deus, por isso nunca me canso e a minha eficiência aumenta. Então, eu vou colocar aqui, ó, trabalhar e estudar junto com Deus. Trabalhar e estudar com Deus, gente. Isso aqui é muito importante. Tem pessoas que ficam achando que são corpos carnais e que o trabalho e o estudo em excesso lhe desgastam. Então ficam assim, quando termina o estudo: eu acho que eu vou até adoecer. Nossa, eu estou trabalhando tanto que eu vou adoecer. Gente, a vida é movimento. A vida é movimento. Se você parar na cama e ficar deitado para assim um curto período, você começa a apodrecer. Olha que interessante, a vida é movimento. O corpo ele precisa ser movimentado, porque a vida é trabalho. Trabalhar e estudar é movimentar a vida. E quando você faz isso com a convicção de que Deus está com você e por isso você não se cansa, você faz de forma prazerosa. Prazerosa. Olha que interessante. Quem corre, quem nada, quem faz o esporte, tem um desgaste muito grande de energia. Muito grande de energia. Mas por que sai feliz? Eu nunca encontrei um corredor no parque, quando ele termina de correr, ele termina na grade e está assim: eu vou entrar em depressão, como minha vida é triste porque eu tenho que correr. Pelo contrário, ele sai feliz e ainda sai falando assim: como tenho qualidade de vida. Teve esforço e muito. A mesma coisa, a pessoa que nada, quando ela termina de nadar, ela sai assim com aquela sensação assim: que coisa gostosa, pude nadar. A pessoa que está fazendo uma aula de crossfit, a pessoa que está na academia malhando, ela está puxando peso, quando ela termina, ela abre um sorriso, pode sair até com a cara de cansado mesmo, mas ela fala assim: terminei a minha missão. Por que isso acontece? Ela sente o crescimento, ela sabe que aquilo está melhorando a sua saúde e que aquilo está aprimorando, que está crescendo a sua vida, o seu corpo, prolongando até a sua capacidade de vida. Então, esses exercícios, a pessoa tem consciência de que engrandece. O problema é que as pessoas não têm a mesma consciência para trabalho e para estudo.
Por isso que é tão comum, a pessoa quando quer trabalhar, ela fala assim, nossa, quando eu começar a trabalhar eu vou me dedicar, eu vou fazer de tudo, quando eu começar a estudar eu sei que eu vou crescer, e começa a falar assim, quando começa a trabalhar ou quando começa a estudar, rapidamente já começa a reclamar e fala assim, mas que droga, que coisa, que eu não estou cansado, que eu não estou conseguindo, porque ela se esquece da ideia, do sentimento, da sensação de crescimento. Em relação ao estudo, tem uma palestra no canal da Meditação Shinsokan sobre exatamente estudo. Recomendo muito que você assista para que você entenda esse grandioso momento que é o estudar. Então, quando a gente vai trabalhar e quando a gente vai estudar com ânimo, acreditando que a gente não é corpo material e sim o ser espiritual, isso faz com que o nosso trabalho e estudo seja muito mais proveitoso, muito mais rentável, muito mais divertido, e isso faz com que a gente mantenha a saúde. Olha que interessante, a criança, se ela sentir que a doença lhe afasta da brincadeira, ela se cura, porque o brincar é tão divertido para ela que ela quer. Se a gente conseguir fazer com que as coisas do nosso dia a dia, na sua grande maioria, sejam mais divertidas, nossa, a gente vai brincar muito mais e a gente acaba não querendo perder a brincadeira. Por isso, a gente não adoece. Aconteceu uma coisa muito engraçada comigo no meu 2º e 3º ano do 2º grau. Isso é uma coisa que aconteceu tem pouco tempo, né? Então, o que acontece? No meu 2º e 3º ano do 2º grau, eu tive apenas uma falta em 2 anos letivos por problema de saúde. Porque eu me divertia tanto indo para a escola, era tão divertido ir para a escola que eu não queria perder, por isso eu não aceitava ficar doente. E foi uma experiência muito interessante que eu falei, olha gente, como que isso é uma coisa assim, bem eficaz mesmo, bem eficiente. Quando a gente sabe que aquilo é prazeroso, que aquilo é legal, a gente afasta, a gente mantém a saúde. Então eu mantive a minha saúde durante 2 anos do ensino médio, porque eu não queria perder a aula, porque era muito divertido, coisa que não aconteceu no ano anterior, que eu ficava bem doente, eu tinha assim, momentos assim, de muita enxaqueca, muitos problemas, por causa exatamente de que eu não quero ir para a aula, que a aula era muito chata. Quando eu mudei essa percepção, mudou até a minha maneira de responder perante os estímulos. Então, quando a gente tem essa convicção de que nós somos espíritos e nós não cansamos, fica muito mais fácil trabalhar, estudar, e isso vai mantendo a nossa saúde. Ok? Vamos para o nosso... Beber uma água aqui. Vamos para o nosso 7º item para manter a saúde. Vamos lá. No caso 7º, né? No caso de sentir dor em alguma parte do corpo, deve-se afagar o local afetado. Pode-se também simplesmente colocar a mão nessa parte e dirigir a si próprio as seguintes palavras: você não é matéria, e sim uma manifestação espiritual. Sendo espírito, é indestrutível e jamais sente dores. Você já está curado, a dor já desapareceu. Com essa mentalização, a dor se abranda e acaba desaparecendo. Eu vou repetir porque isso é muito importante e para que você preste bem atenção, e eu vou explicar o mecanismo. No caso de sentir dor em alguma parte do corpo, deve-se afagar o local afetado. Pode-se também simplesmente colocar a mão nessa parte, então você pode afagar ou simplesmente colocar a mão, né? Você pode fazer o carinho ou só colocar a mão. Eu estou colocando aqui, gente, só para exemplificar, não tem nada doendo aqui em mim não, tá bom? Graças a Deus. Então, no caso de sentir dor em alguma parte do corpo, deve-se afagar o local afetado. Pode-se também simplesmente colocar a mão nessa parte e dirigir a si próprio as seguintes palavras: você não é matéria, e sim uma manifestação espiritual. Sendo espírito, é indestrutível e jamais sente dores. Você já está curado, a dor já desapareceu. Com essa mentalização, a dor se abranda e acaba desaparecendo. Olha que fantástico. Por que isso acontece? Essa mentalização dirigida a você. É o mesmo princípio do 5, só que ao contrário. No 5, a gente não fala, não pensa e não escuta em doenças, exatamente para evitar que as palavras negativas adentrem no nosso subconsciente. O que nós estamos fazendo no 7º? Exatamente o processo de gravar no subconsciente, só que gravar coisas positivas. Então, é fazer a mentalização para si próprio. É fazer a mentalização. E, gente, é uma coisa linda essa questão da mentalização por 2 motivos. Primeiro,
Você está utilizando o processo de gravação ao seu favor. Então você está direcionando para a sua mente, voluntariamente, palavras que irão lhe auxiliar a serenar os seus sentimentos, os seus pensamentos, o que permite manifestar ainda mais a vida de Deus. Então você vai falar para si próprio de que Deus te ama, Deus está com você, está tudo certo. Então é algo fantástico, é algo maravilhoso. Então, o primeiro ponto é esse. Você vai estar trabalhando conscientemente. Olha que legal. Ao invés de você estar, ai que está doendo, ai meu Deus essa dor, meu Deus isso é coração, eu vou ter um infarto, eu vou morrer. Em vez de você estar trabalhando isso, falando, pensando em doença, você vai fazer o seguinte, você bota a mão, a dor é a mesma, gente, mas você começa, sou um ser espiritual, por isso o espírito não sente dor, Deus está comigo. Vamos usar a mentalização? Vamos usar a mentalização aqui nessa pequena encenação que eu estou fazendo? Vamos lá. Você não é matéria e sim uma manifestação espiritual. Sendo espírito é indestrutível e jamais sente dores. Você já está curado, a dor já desapareceu. Você já está curado, a dor já desapareceu. Você já está curado, a dor desapareceu. Olha só que interessante. A sensação é a mesma, a reação é que mudou. No primeiro você está, ai meu Deus eu vou morrer, é infarto, ai meu Deus, ai que problema. Você está só gravando a dor, o sofrimento, a doença. Já está sentindo dor. Não bastasse a dor física, você ainda está gravando coisas que ainda vão machucar ainda mais a sua natureza divina, o seu pensamento, a sua mente. Machucar a natureza divina, entre aspas, porque ela não vai ser machucada nunca, mas o que você vai fazer é encobri-la. Você não vai deixar que a sua perfeição se manifeste gravando pensamentos negativos. Agora, quando você faz a mentalização e você repete, você não é matéria, e sim uma manifestação espiritual, sendo espírito é indestrutível e jamais sente dores. O seu espírito não sente dor. O seu espírito não sente dor. Lembre-se, o seu corpo carnal é reflexo do seu ser, do seu corpo mental. Quando o seu corpo mental sente dor, projeta em forma de dor física. Quando você vai tomando a consciência de que você é um ser espiritual e o espírito não sente dor, isso vai acalmando o corpo mental e ele para de dar força à dor que você está gravado na mente. Aí você ainda vem e arremata, você já está curado, a dor já desapareceu, você já está curado, a dor já desapareceu. Aí a pessoa pode pensar, bom, eu mentalizei isso, mas não manifestou. Não é imediato, é uma semeadura. Deixa eu até fazer um desenho aqui para auxiliar. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Deixa eu trazer o quadro um pouquinho mais para cá. Vamos trazer aqui, ó, o subconsciente, a mente. É 5% do consciente e 95% do subconsciente. Tudo que você deixa entrar dentro de você é o consciente é o porteiro, né? Ele deixa que os pensamentos entrem. Quando você fala, pensa, escuta em doença, você está deixando que a doença entre no seu subconsciente. Quando você faz afirmações, já estou curado, já sou espírito, já estou curado, já sou saudável, a dor já desapareceu, você está fazendo esse processo para que nos 5% do seu consciente adentre exatamente as ideias de cura, de vida, de verdade, são ideias positivas. Elas vão sendo gravadas e elas vão se manifestar. Pode acontecer rapidamente? Pode. Mas pode acontecer que demore um pouquinho? Pode. Cada um tem uma estrutura mental, cada um tem um horário de manifestar. Tem um modo, tem um momento de manifestar. O ponto é que quanto mais você vai gravando, quanto mais você vai fazendo com que isso se torne uma convicção, mais forte vai se tornando. Então por isso você tem que ficar repetindo, já estou curado, já estou curado, já estou curado, já estou curado. A minha cunhada, na época que ela era criancinha ainda, ela tinha por volta aí dos seus 8, 10 anos de idade, um dia ela estava assim se contorcendo de dor no estômago. E eu cheguei perto dela, eu e minha esposa, na época era namorada, né? Chegamos perto dela e falamos, o que aconteceu? Ela, meu estômago está doendo, meu estômago está doendo, meu estômago está doendo. Aí eu e minha esposa ensinamos para ela, você vai fazer o seguinte, você vai botar a mão em cima da onde está doendo, você vai ficar massageando e falando, obrigado meu estômago, muito obrigado. Você também é criação de Deus, por isso você é perfeito. A dor já desapareceu, porque eu agradeço a tudo e a todos. E ficamos falando para ela repetir, muito obrigado na barriguinha, muito obrigado, muito obrigado. Ela entrou no quarto para deitar e ela está lá. Passou 10 minutos. Eu estou com minha esposa, daqui a pouco ela saiu do quarto assim, toda feliz, e eu olhei e falei assim, ué, o que aconteceu?
ela virou para mim e falou assim, ué tio, você não falou que minha barriga é perfeita, que meu estômago é perfeito, que era só agradecer que a dor ia sumir? Então, a dor sumiu. Até eu me espantei na hora, por quê? Porque a pureza dela fez exatamente com que essa vibração da imagem verdadeira se manifestasse de forma muito rápida, sem precisar tomar remédio nem nada. Ela simplesmente conseguiu agradecer aquilo que já existe, que está por detrás, e projetou-se rapidamente no mundo das formas. Então as crianças, elas são muito fortes na oração, porque elas são puras. Muitas vezes as pessoas mais adultas, quando vai fazer uma oração, já estou curado, mas como pode curar? Se a medicina fala que é incurável, como isso pode se não está tendo nenhuma reação química? Então a gente começa a trazer um monte de teorias que nós aprendemos, coisas que nós vamos gravando, e isso vai dificultando o poder da cura, o poder da manifestação de Deus. A criança, como é pura, quando você fala vai, ela acredita e acontece. Por isso que Jesus Cristo falou que o reino dos céus é dos puros de coração, o reino dos céus é das crianças, porque tem pureza de alma, e essa pureza em aceitar a verdade faz toda a diferença. Antigamente, era muito mais fácil você ver manifestações de curas. Por quê? Antigamente, como as pessoas não sabiam, todas elas aceitavam com muito mais docilidade os ensinamentos e manifestavam. Hoje em dia, todo mundo é doutor, todo mundo pesquisa o Google, todo mundo sabe de tudo, de doença. Quando você fala alguma coisa, não, porque eu vi um médico, porque eu vi não sei o quê, eu vi fulano que não sei o quê, aí fica se enchendo de teoria, na hora de manifestar a sua essência, não consegue. Por isso que eu falo, não percam tempo estudando aquilo que não vai te engrandecer. Não gasta tempo. Não perde seu tempo vendo acidente, vendo crime, vendo coisa negativa, vendo doença. Não perca seu tempo, não perca seu tempo. Então, fazer essa mentalização para si é fundamental, ela é muito importante. Fique agradecendo. E, primeiro ponto, que é você gravar no subconsciente. E o segundo ponto, que é maravilhoso, é que você vai estar fazendo uma oração para você. Você vai ter um momento de carinho consigo mesmo, em que você vai cuidar de você. Você vai falar assim, você é filho de Deus, você é um ser espiritual, a dor já passou, você já está curado. Olha que palavras afetuosas, que palavras carinhosas. É um momento de você ter consigo mesmo, para que você possa manifestar um amor próprio, gente. O amor próprio também é trabalhado. Ele também é trabalhado. Então, quando você tem uma parte que ela está doendo, você tem a chance de manifestar o amor, e o amor é para si. E isso é maravilhoso. E você ainda pode aproveitar essa oportunidade para agradecer, porque a gente não tem o hábito de agradecer o nosso corpo e tudo que funciona. O seu coração bate 24 horas por dia, mas dificilmente você para lembrar e agradecer. O seu pulmão, ele fica fazendo a troca de gases e mantém você vivo, e raramente você lembra para agradecer. O seu cérebro fica processando tudo o que você manda e você dificilmente o agradece. Seus olhos, sua boca, sua língua. Gente, você já tentou comer com afta na boca? Como é difícil. Quando você toma uma anestesia, está com a boca dormente, você não consegue nem tomar água. Quantas vezes você já agradeceu o seu lábio que sente, a sua gengiva que protege os seus dentes, que você pode mastigar? Quantas vezes você já agradeceu a sua coluna? Outro dia minha filha me perguntou, papai, por que a coluna é importante? Eu falei, porque se não fosse a coluna vertebral, nós seríamos que nem geleias. Olha que coisa horrorosa, todo mundo que nem geleia, uma poça de carne assim, geleia assim. Por que isso? Porque é a coluna que permite com que nós mantenhamos essa postura ereta. Então, entender a grandiosidade das partes e agradecê-las é um ato de amor próprio. Então você puxa a perna, muito obrigado, você está doendo hoje, mas muito obrigado por todos esses anos que você me carrega. Obrigado braço, obrigado cotovelo, obrigado mãos, obrigado dedos, muito obrigado. Então, agradecer, você fazer esse ato de amor próprio, ele é maravilhoso. Ele é fantástico e ele te eleva, porque te traz a sensação de amor próprio e de gratidão e retribuição por tudo aquilo que lhe é servido. Lembre-se, esse corpo é um aparelho que lhe serve. Agradecer esse corpo é fundamental para que ele mantenha-se sempre com saúde. Vamos aqui agora para a oitava e última dica maravilhosa para que possamos manter sempre a saúde. Vamos pegar aqui a última. Vamos lá, oitava. Não se deve tocar na parte afetada, exceto na hora de fazer a aludida mentalização. Não se deve ficar colocando a mão toda hora na parte lesada, somente na hora que for fazer a mentalização. O segredo da cura consiste em deixar de pensar na doença, considerando-a já curada. Vou repetir
2 vezes, porque aqui está o princípio da oração da cura da Seitonê. Vou repetir 2 vezes. Primeira vez, o segredo da cura consiste em deixar de pensar na doença, considerando-a já curada. Vou repetir? O segredo da cura consiste em deixar de pensar na doença, considerando-a já curada. Quando mentalizamos, já estou curada, a dor já desapareceu, são lançadas no mundo mental as sementes da cura da doença e do desaparecimento da dor. Por isso, após algum tempo, essas sementes germinam naturalmente e o resultado aparece no corpo. Foi o que eu expliquei. De maneira visível, o resultado aparece no corpo de maneira visível. Não se deve revolver a terra para ver se as sementes germinaram, pois desse modo os brotos que começavam a germinar acabam secando. Do mesmo modo, não se deve tentar verificar antes do tempo o resultado da mentalização. Então preste atenção. Não se deve tocar. Por quê? Se você tocar, olha só, tem pessoas que muitas vezes ficam, ai, sente aquela dor, ai, e fica botando a mão toda hora, e toda hora naquele momento que ela toca, ela pensa na doença, ao invés dela gravar o que eram as palavras da mentalização, ela vai para o item 5. Ela fica pensando, ela fica afirmando. Então não se deve tocar porque você deve fazer ao máximo para esquecer a doença. Preletor, mas está doendo. Ok, enquanto estiver doendo, eu sei que é difícil, mas o trabalho é exatamente fazer ao máximo para não pensar na doença. Na hora que estiver doendo, deixe a dor passar. Na hora que ela passar, mude o foco da mente para outra coisa rapidamente. Fale de outras coisas, pense em outras coisas e vá fazer a mentalização. O importante é treinar, é praticar. No início, gente, tudo vai parecer difícil, pode até parecer que é utópico, mas não é. É muito comum a gente aprender a focar a sua mente em outras coisas. Por exemplo, você está com o dedo encravado, você tem 19 outros dedos que não estão encravados. Na hora que o dedo está doendo, você lembra do dedo encravado e você pensa no dedo encravado. Só que no momento que ele não estiver doendo, agradeça os 19 outros dedos que não estão doendo. Isso vai te ajudar a fazer com que a sua mente se prenda à saúde. Então, o segredo para a gente obter a cura na Seitonê é não focar na doença, acreditando que ela já está curada, é abandoná-la. Porque se você mantiver a sua mente presa na doença, ficamos presos no 5º. Então, o 8º, que é você não tocar, vamos botar aqui, não tocar e não focar na doença. O 8º é não tocar e não focar na doença, é advindo exatamente isso. Porque se você trabalha e estuda falando, eu trabalho com Deus, a saúde, eu sou espírito, não me canso, show de bola. Você faz a mentalização, show de bola, fez 10 minutos de mentalização. Mas se na hora que você for viver, na hora que você for passar o dia a dia, você ficar preso e pensando toda hora na doença, tocando na doença, o que vai acontecer? Você vai voltar para o 5º. Então, você tem que tomar muito cuidado para que esse trabalho não te faça a regressão do 5º. E você fique, eu estou pensando em doença, eu estou falando em doença. Então, o ponto é esse. Lembre-se, esses são os 4 últimos aspectos das 8 regras, esses são os 4 últimos. Nós temos os 4 primeiros. Quando você junta os 8 e coloca... Quando você junta os 8 e coloca no dia a dia, na sua prática, o efeito é fantástico. O efeito é fantástico. Se você é saudável, mantenha-se saudável. Se você não está saudável, você começa a recuperar a saúde, porque você faz um trabalho no âmbito mental. Então observa, você acorda, você se sente protegido, você toma consciência de que você é filho de Deus, você faz a meditação Shinsokan, você não fala de doença, você trabalha e estuda acreditando que é Deus que está com você, você faz a mentalização de que a doença já foi curada e que a dor não existe, e você no 8º, você foca sua mente na imagem verdadeira. Você fazendo esses 8 regras, você tem uma potencialidade de aumento da sua saúde fantástica, você deixa de ficar doente, você se cura mais rápido e você passa a ser mais feliz. Passa a ser mais feliz. O exemplo do copo d'água é um exemplo, aqui nós temos um copo d'água que está basicamente na metade. O exemplo do copo d'água, ele traz uma profunda filosofia de viver.
Filosofia de viver, é modus vivendi, a maneira de você encarar a vida. Preste bem atenção. As pessoas que costumam ver somente o que falta, elas falam, puxa, eu só tenho isso de água. As pessoas que enxergam o que tem, elas falam, graças a Deus eu ainda tenho isso de água. Aí quando a gente fala assim, nossa, que bonito. Na prática, o que isso significa? Quem olha o que falta, gera dentro de si o sentimento de carência. Como gera o sentimento de carência? Carência traz a sensação de infelicidade. Ela se torna mais infeliz. É uma consequência natural, gente. Não é porque Deus está castigando, não tem nada a ver isso. Ela é a aplicação de lei natural. Ora, se eu sinto que falta, se me falta é porque eu sou carente. Se eu sou carente, eu sou triste. Me faz falta, eu sou uma pessoa incompleta, eu sou uma pessoa não abençoada. É consequência natural da postura. Agora, se eu enxergo e falo, cara, ainda tem água, eu me sinto feliz porque tem, vem gratidão e junto à gratidão anda a felicidade. Então, mudar a maneira de enxergar o mesmo fato te faz mais feliz ou infeliz. Tem pessoas que falam, não, eu só vou ser feliz se eu não ficar doente. Então tu veio para o planeta errado, porque esse é um planeta em que todas as mentes têm altos e baixos. Todo mundo, num determinado momento, vai ter saúde e não vai ter saúde. Isso faz parte, mas isso não quer dizer que a sua essência, a minha essência, nunca vai ficar doente. Mas eu, fenomenicamente, já fiquei doente, e faz parte do meu aprendizado. Aí o que eu faço? Relembro e vamos trabalhar para ter a manutenção, para nós podermos manter a nossa saúde. Então, o modo de viver da Seichonoye é nós começarmos a encarar as situações do nosso corpo físico relacionadas à doença e qualquer outra situação, qualquer coisa da vida, para dizer a verdade, né? Mas aqui especificamente, como estou falando de saúde, é observar a saúde pelo lado positivo. Olhando pelo lado positivo, eu gravo dentro de mim a sensação de plenitude e isso faz com que eu seja feliz. É o exemplo do dedo. Em vez de eu focar no dedo que está com a unha engravada, eu foco nos 19 dedos que estão saudáveis. No final, eu me sinto, puxa, de 20 dedos eu tenho 19 que estão bem. Ah, mas eu queria que fosse os 20. Calma que você vai chegar lá. À medida que você for agradecendo os 19, fica muito mais fácil agradecer os 20. Só que tem pessoa que não agradece nada. Essa fica complicada. Então, é uma questão óbvia a maneira de viver. É óbvia, mas ela precisa ser praticada. Por isso que nós temos essas 8 regras básicas para serem praticadas todos os dias. Vão ter vezes que nós não vamos conseguir? Vão ter vezes que não vai dar certo. Ok, vão ter vezes que a gente vai esquecer? Vai ter vezes que vai esquecer, não tem problema. O que nós precisamos fazer é continuar caminhando para que isso vá se tornando cada vez uma coisa natural. É natural eu já botar a mão nas partes do meu corpo e agradecer. Tanto que na oração noturna que eu faço com os meus filhos, eles agradecem todo o corpo. Obrigado, cabeça, cabelo, sobrancelha, olhos, nariz. A gente podia até fazer esse exercício. Vamos fazer essa brincadeira agora, aproveitando? Se você não puder fazer, não tem problema, faça em casa quando você puder. Mas se você tiver agora e puder fazer essa brincadeira, vamos agradecer todas as partes do nosso corpo, que é muito importante. Então vamos começar. Obrigado cabelo, obrigado testa, obrigado sobrancelhas, obrigado olhos, obrigado cílios, obrigado nariz, obrigado narinas, obrigado bochecha, obrigado boca, obrigado lábios, obrigado dentes, obrigado gengivas, obrigado orelhas, ouvido, muito obrigado crânio, muito obrigado cérebro, obrigado pescoço, obrigado músculos do ombro, obrigado, muito obrigado, obrigado braços, obrigado cotovelos, obrigado antebraços, obrigado mãos, obrigado dedos, obrigado unhas, muito obrigado, obrigado tórax, obrigado coração, pulmão, todos os órgãos internos, muito obrigado, obrigado costas, obrigado coluna, obrigado tudo, obrigado parte da frente, obrigado parte de trás, obrigado pernas, obrigado joelho, obrigado panturrilha, canela, obrigado pés, obrigado dedo dos pés, muito obrigado meu corpo, muito obrigado. Obrigado por você armazenar o meu espírito, obrigado por você ser esse veículo perfeito e maravilhoso que permite que eu cumpra a minha missão. Meu muito obrigado, muito obrigado. Uma pequena brincadeira, um pequeno exercício que é muito eficaz na manutenção da saúde, porque vai fazendo com que a gente grave a saúde e não fique pensando em doença, e nós vamos fazendo a mentalização de gratidão e focando ainda mais a nossa perfeição. Então essas 8 regras
permite que possamos cada vez mais manifestar a nossa imagem verdadeira, manifestar o Deus do nosso interior. Se você está passando por algum problema de saúde muito grave, se você está vivendo um momento muito triste, tenha certeza, é o corpo que está vivendo isso por um aprendizado necessário à sua alma. Não se desespere, não ache que acabou. Simplesmente isso faz parte de um processo do seu aprendizado e tem um porquê de acontecer. Se você mudar os seus pensamentos, se você mudar a maneira de enxergar o mundo e a vida ainda necessitar desse corpo, pode ter certeza, você se curará. Se não precisar, não se preocupe, a vida continua. Só que se você passar para o plano espiritual com os pensamentos positivos, você já começa a viver no mundo astral de uma maneira muito mais feliz do que aqueles que passam sem tomar consciência da sua natureza. O homem é um ser espiritual com uma vestimenta carnal. Nunca se esqueça isso. A sua roupa pode ser lavada, pode ser passada, pode ser costurada, mas ela não é você. Você é mais, você é um ser espiritual. Quanto mais consciência você tomar de quem você é, mais a roupa vai ficar elegante, vai ficar bonita e vai ficar alinhada em você. Ou seja, quanto mais você tomar consciência de que você é um ser espiritual, mais o seu corpo projetará essa saúde. E essas 8 regras básicas que o professor Masaharu Taniguchi nos ensinam é exatamente para que a gente possa manter sempre a nossa saúde cada vez melhor. Pode ter certeza, estou orando pela saúde de todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Não importa em que estágio que esteja, se estão manifestando ou se não estão manifestando. Eu oro sinceramente para que o Deus do seu interior se projete e a verdade, homem filho de Deus, acalente o seu coração e você possa segurar na mão de Deus e caminhar de maneira tranquila rumo ao aprendizado, rumo ao aprimoramento, rumo ao seu crescimento. Eu oro sinceramente pela sua felicidade e saúde. Com certeza já se manifestou, porque a sua essência é perfeita, a sua essência é de Filho de Deus. Meu muito obrigado, uma feliz, que nós possamos pegar esse aprendizado e termos uma feliz semana. Mas antes, agora nós faremos a nossa meditação Shinsokan. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos nos sentar agora para praticar a meditação Shinsokan. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinita vida 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 de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus.
é o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Vamos visualizar a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Vou fazer a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer profundamente a você que nos acompanhou nessa segunda-feira. Muito obrigado, muito obrigado. Não se esqueça de deixar a sua curtida e compartilhar esse vídeo para que ele tenha cada vez mais destaque e possa ser divulgado pelo próprio YouTube para mais e mais pessoas, para descobrirem as regras, os caminhos para sempre manifestar a saúde, a felicidade em todos os sentidos. E para essa semana, o nosso dever de casa vai ser exatamente a regra de número 6, que está aqui no livro. Deixa eu pegar aqui. O professor Masaru Taniguchi nos ensina: antes de começar a trabalhar ou estudar, deve-se mentalizar repetidas vezes: eu trabalho ou estudo junto com Deus, por isso nunca me canso e minha eficácia aumenta. Então nosso dever de casa vai ser repetir 300 vezes por dia a frase: eu trabalho, eu estudo. Não importa o que você esteja fazendo, você pode estar arrumando a casa, lavando a louça, você pode estar ensinando o seu filho, não importa. Qualquer atribuição que você estiver fazendo, ele vai se encaixar ou em trabalho ou em estudo. Então você vai colocar: eu trabalho ou estudo junto com Deus, por isso nunca me canso e minha eficiência aumenta. Se você estiver de férias, eu estou de férias, preletor, então eu estou descansando. Então você vai colocar: eu descanso junto com Deus, por isso nunca me canso. Olha que legal. Você vai colocar: eu descanso, eu trabalho, eu vivo, eu canto, não importa, coloque qualquer coisa, porque o fundamental aqui é você sentir a unidade com Deus e a sensação de que você nunca se cansa e a eficácia sua aumenta, ok? Se você estiver passando por algum problema de saúde, pode ter certeza que a sua recuperação vai ser melhorada à medida que você entender que você está junto com Deus, por isso o seu eu espiritual é que domina o seu eu material. Ok? 300 vezes por dia, eu trabalho, eu estudo junto com Deus. Por isso nunca me canso e a minha eficiência aumenta. Meu muito obrigado. Vamos fazer esse dever de casa e que possamos cada vez mais viver a nossa imagem verdadeira e manifestá-la em atos concretos. Meu muito obrigado, uma feliz semana. Beijo no coração. Até mais.